Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo de termodinâmica de gás ideal, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje as transformações conhecidas pelo nome de adiabáticas. Então, o que é uma transformação adiabática? A definição é aquela transformação em que não existe o fenômeno do calor. O calor é zero, ou seja, não existe uma transferência de entropia entre o teu sistema e os arredores, a entropia transferida é zero, e a energia carregada pela entropia, que a gente chama de calor, então, consequentemente, também é zero, certo? Então, entropia transferida é igual a zero e calor é igual a zero. A palavra adiabático vem do grego, né? Adiabático é um adjetivo em que o a, que está aqui na frente, significa não. Ele tem a seguir um prefixo, dia, né? um prefixo ou uma preposição do grego que quer dizer através. E bático, talvez tu tenha visto esse termo, esse radical grego, em palavras como acrobático, que tem a ideia de caminhar, né? Caminhar, andar, passar. Então, a ideia é que não passa através. O calor não passa através das paredes do sistema, da fronteira do sistema, para os arredores, nem dos arredores para dentro do sistema. Então, isso que significa a palavra adiabático. E aí, né, a título de exemplo, para a gente imaginar uma situação em que nós gostaríamos de fazer um processo adiabático, olha essa fogueira que está aí. Então você está vendo aqui uns pedaços de madeira que estão queimando. E digamos que você quer tirar um desses pedaços de madeira para iniciar um fogo em outro lugar. Aí você não quer queimar a sua mão. Você quer tirar um pedaço, levar o pedaço de madeira para outro lugar sem se queimar. O calor que vai chegar na tua mão tem que ser próximo de zero. Como é que você realiza isso? Tem duas estratégias que dá para usar. Consegue imaginar duas estratégias? Pois é, espero que tu tenha pensado, né, em ou fazer um processo muito rápido, se você agarrar o pedaço de madeira, colocar ele muito rápido no local onde você quer. Não vai dar tempo para a entropia se transferir, não vai ter tido um calor muito significativo. Então você consegue não queimar a sua mão se for bem rápido. Outro processo, outra estratégia que você pode fazer é usar algum tipo de parede isolante, né? Algum isolamento térmico que proteja, né, que separe a tua mão do pedacinho de madeira. Então, uma luva isolante térmica seria adequada para esse tipo de coisa. Então, se o teu sistema tiver alguma forma de isolamento térmico em volta dele, também você consegue realizar um processo adiabático. Mas isso aqui foi com pedaços de madeira. A gente vai querer explorar o que acontece no caso de um gás ideal, processos adiabáticos envolvendo um gás ideal. Então, já que o calor é igual a zero e, consequentemente, né, podemos deduzir que a entropia transferida entre o sistema e os arredores é zero, nós gostaríamos de perguntar, né, quais são as consequências disso? Qual é que é a variação da energia interna? Qual é que é a variação da temperatura? O que muda naquelas equações que aparecem, nas variáveis que aparecem na equação do gás ideal, né? O que permanece constante, o que está mudando. Então, o que tu diria sobre isso? Quer pausar o vídeo e pensar? Pois é, né? Se a gente está falando de um gás ideal, a gente vai ter algumas características, né, que a gente já aprendeu a respeito disso. E como a gente está considerando os conceitos da termodinâmica, a gente poderia lembrar o que em geral é a variação da energia interna de um sistema. A variação da energia interna de um sistema, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, seria o calor mais o trabalho, certo? A primeira lei.
supondo que não exista formas adicionais de trabalho, esse trabalho é referente à compressão e expansão do teu sistema, a mudança do volume dele diante de uma pressão externa. Agora, o calor, como a gente viu, ele tem que ser zero. Eu vou remover a parte que fala em calor. Então, resultado, o que fica? Fica apenas ΔU. ΔU é o trabalho. Então, eu te pergunto, o que levaria esse trabalho a ser negativo? O que levaria esse trabalho a ser positivo? No caso de um gás ideal. Pois é, se o nosso gás ideal está sendo comprimido, um trabalho externo de fora está sendo realizado sobre o gás. Então, se o trabalho está sendo realizado sobre gás, é a energia que entra. Então, um trabalho positivo representa uma energia interna do sistema aumentando, correto? Por outro lado, um trabalho negativo seria o quê? Seria uma expansão. Se o gás é deixado expandir, empurrando uma pressão externa, trabalho negativo representa uma variação de energia interna em que a energia interna está caindo, certo? Então, de todo modo, né, na medida do trabalho realizado, a energia interna vai mudar. E se a energia interna está mudando, o que ocorre com a temperatura do nosso gás? Lembra, a gente aprendeu no nosso estudo de teoria cinética dos gases que um gás ideal, ele vai ter um comportamento em que a energia interna é perfeitamente determinada pela temperatura. E vice-versa, a temperatura também é perfeitamente determinada pela energia interna. Quando uma sobe, a outra sobe também. Então, se você estiver falando em uma situação que a energia interna está subindo, a temperatura também vai ter que subir. E se estiver caindo, a temperatura vai ter que cair. E a gente aprendeu a relação entre essas duas grandezas. Qual é que é? É CV ΔT, certo? ΔU é CV ΔT, e isso válido para um gás ideal. Não vale para todos os sistemas termodinâmicos, né? Vale apenas para gases ideais. Então, consequentemente, a temperatura é uma variável. Se a quantidade de substância que está dentro do nosso sistema, N, é uma constante, então, e a temperatura é uma variável, você pode perceber que pressão vezes volume também vai ter que ser variável. Geralmente, né, uma, pelo menos, dessas duas coisas, pressão e volume, tem que variar acompanhando a temperatura. E geralmente as duas vão ter algum tipo de variação nesse processo. Certo? Então, se o teu sistema estiver ganhando energia ao ser comprimido por um trabalho realizado de fora, a tua temperatura tende a subir. E com isso, pressão vezes volume também. Vice-versa, né? Ou em sentido contrário, se o teu trabalho estiver sendo para baixo, né? Um trabalho negativo, abaixando a energia interna do teu sistema, a temperatura vai baixar e PV também vai baixar. Vamos dar uma olhada num exemplo de processo adiabático. Ele é adiabático se for realizado muito rapidamente. É um dispositivo chamado pistão de fogo que a gente pode usar para colocar fogo em pequenos materiais combustíveis, certo? Então dá para utilizar, em vez de usar um fósforo ou um isqueiro, dá para usar um pistão de fogo que vai botar fogo por compressão e aquecimento adiabático. Então, vamos ver o link desse vídeo, o vídeo original coreano está nesse link aqui, mas vamos ver só os trechinhos que nos interessam. Bora lá. Então, esse é o pistão de fogo, ele vai ser utilizado para acender um pedacinho de algodão, no caso um tecido de algodão. Esse tecido é colocado na ponta do êmbolo móvel e ele vai ser pressionado muito rápido e com isso vai aquecer o ar que está dentro do cilindro e vai botar ele em brasa. Olha só. Vamos ver mais uma vez o processo em que a compressão adiabática do gás coloca fogo no pedacinho de algodão. Olha lá, está aí ele em brasa, e aí é só colocar fogo
no que você quiser. Então, o que aconteceu dentro desse pistão de fogo? O sujeito realizou um trabalho positivo considerável, né, uma energia que é passada para o gás. A energia interna do gás é aumentada, portanto, e ao aumentar a energia interna do gás, você vai ter, pela relação entre energia interna e temperatura, um aumento da própria temperatura. Então a temperatura está subindo. E ao subir, ela sobe tanto que chega a dar ignição naquele pedacinho de tecido de algodão que vocês viram. Certo? Bom, prosseguindo então, vamos discutir e desenvolver os cálculos para um exemplo de expansão adiabática, ou de processo adiabático, em que estamos trabalhando com uma pressão externa constante. Depois, a gente vai aprender uma situação em que a pressão externa é variável e acompanha a pressão do nosso gás. Mas, para este momento, né, vamos desenvolver os cálculos, desenvolver os conceitos, enfim, de uma expansão adiabática contra uma pressão constante. Por ser expansão, nós teremos um abaixamento da temperatura. Vamos ver como é que isso acontece. A título de exemplo, vamos imaginar que a gente tem o gás N2, nitrogênio, colocado dentro de um cilindro com êmbolo móvel. Então está aqui dentro o nosso gás N2 e do lado de fora tem a pressão externa que vem da atmosfera, certo? A pressão atmosférica é uma pressão de 1 bar, que é uma pressão constante. Então eu posso dizer que a pressão externa constante igual a 1 bar. Eu poderia fazer uma pressão maior, se eu quisesse, adicionando pesos em cima do êmbolo móvel. Esse N2 ele está preso porque o êmbolo ele está travado. Então está aqui uma pequena trava, que se eu remover essa trava, o N2 vai expandir, né? O volume vai aumentar. Nós vamos ter aqui um deslocamento do êmbolo móvel, porque o gás que está lá dentro, ele está inicialmente numa pressão bem maior que a pressão atmosférica. Vamos supor que a pressão lá dentro inicialmente é de 4 bar. Percebe? É uma pressão bem maior que a pressão dos arredores. Então o deslocamento é no sentido da expansão. Então isso vai garantir que a gente realize a expansão do nosso gás. E tu pode perceber que o volume ele começa num certo valor, o valor inicial V1, vamos chamar de condição inicial a condição 1, que não é bem a metade do volume final. Quando ele chega na posição final aqui no cilindro, ele não chega bem a dobrar de volume. Digamos que aqui tem um volume de 12 litros, enquanto que o volume 2 vai ser de 20 litros. Quando expandiu completamente, afastou, né, para a posição de maior volume aqui, o nosso êmbolo, temos 20 litros de gás. Que mais? Temperatura. Digamos que a temperatura inicialmente é a temperatura ambiente. Vamos supor que seja de 300 kelvins. Pode ser? Então tá. Nós vamos ter uma expansão, o volume está aumentando, existe realização de trabalho, consequentemente existe variação da energia interna e existe mudança na temperatura. Então a temperatura vai estar mudando, a pressão, né, a gente pode, né, imaginar que a pressão também vai estar mudando, a pressão não tem por que ser constante. Então na condição final, o nosso gás terá uma pressão 2, que a gente ainda não sabe qual é, vamos calcular, e vai ter uma temperatura 2, que também não sabemos qual é. Vamos ter que dar um jeito de descobrir, certo? Então eu queria perguntar para ti, né? Eu queria pedir que tu, quem sabe, faz uma pausa no vídeo e dá uma olhadinha o que tu acha que vai ser o sinal algébrico do trabalho, positivo, negativo, ou será zero, do calor, da variação de energia interna e da variação de entropia. Pensa todas essas grandezas aqui, desenvolve aí
um pensamento e me fala o que tu encontra, o que tu acha. Pensou? Bom, vamos ver. Primeiramente, para o trabalho. Existe trabalho? Bom, né, pessoal? Existe, porque está havendo um deslocamento do êmbolo. O êmbolo está sendo empurrado para cima pelo gás. E ele está empurrando a pressão externa, né, um meio externo que tem uma certa pressão. Então a gente aprendeu que o trabalho será dado por menos a pressão externa vezes a variação do volume. Essa variação é positiva, ele vai de 12 para 20 litros. E a pressão externa é 1 bar. Então dá para calcular esse trabalho. De todo modo, porque está expandindo, o nosso gás está gastando a sua própria energia. Então o trabalho é o quê? Representa uma saída de energia. Trabalho negativo. Faz sentido? Tá bom. Calor. O que tu acha que é o calor desse processo? Pois é, né, gente? Foi mencionado que estamos lidando com um processo adiabático, então o calor é zero, certo? Por definição, é zero. O que acontece com a energia interna do nosso gás? Bom, né, pessoal, a energia interna, a variação da energia interna é apenas o trabalho, porque não existe calor. E o trabalho é negativo. Então, ΔU tem que ser negativo. E, consequentemente, a temperatura, né, já que está perdendo energia interna, a temperatura tem que abaixar. Qual vai ser a temperatura 2? Não sabemos, mas será garantido que é menor que a temperatura inicial 1. Certo? Então, se a temperatura 1 era a temperatura ambiente, o nosso gás vai ficar a uma temperatura mais baixa que a do ambiente. E aí, né, a tendência é que o calor dos arredores tentaria entrar, né, a entropia dos arredores tentaria entrar no sistema. Aí talvez as paredes sejam isolantes e não deixam entrar nada de calor, ou talvez nós estamos pensando apenas em um processo muito rápido e por isso essa entropia de fora e esse calor não entram, tá, até o final do processo que a gente está considerando. Enfim, vamos ter que descobrir que temperatura é essa. Não sabemos, mas gostaríamos de calcular. Por fim, o que nós temos de variação de entropia? A entropia muda ou não muda? Pois é, né, pessoal? Esse processo ele não envolve transferência de entropia. A transferência de entropia dos arredores para dentro, ou vice-versa, é zero, porque não existe calor. Então, beleza, esse elemento aí do ΔS é zero. Mas pode haver entropia criada. Será que existe entropia criada? Será que esse processo é um processo que cria alguma entropia? O que tu acha? Pois é, né? Lembra que a variação de entropia seria a entropia criada mais aquela que é transferida. Como a transferida é zero, nem vou escrever ela. E sim, existe entropia criada. Por quê? Porque esse processo foi um processo que nós chamamos de irreversível. Irreversível no conceito termodinâmico. Lembra que esse é um termo técnico, não é o que quer dizer assim no senso comum. Irreversível no sentido de que ele cria entropia. Como é que eu sei que esse processo cria entropia? É porque é um processo que envolve forças que não estão bem equilibradas, né? A pressão interna do nosso gás ela é muito maior que a pressão dos arredores. Elas não são praticamente iguais uma à outra. Então, quando expande, nós temos, por aquele critério da flecha do tempo, a gente enxerga claramente qual é o sentido em que o movimento tem que acontecer. Então, processo irreversível, entropia será criada, certo? Então, a entropia criada é um valor positivo. Variação de entropia, positivo. ΔS é positivo. Fechou?
Então tá, vamos desenvolver os cálculos para descobrir as quantidades, todas as quantidades dessas grandezas aí. Vai nos ajudar a pensar, usar um diagrama pressão-volume. Dá uma olhadinha no diagrama aqui, em que em vermelho você tem a pressão do nosso gás, enquanto que em cinza você tem a pressão externa. A pressão externa ela está aqui constante, né? Vamos botar aqui pressão externa, 1 bar, certo? Ela está aqui, 1 bar. E o nosso gás ele evolui de 12 litros, certo? Aqui o volume de 12 litros. Vamos traçar aqui, ponto inicial, 12 litros e a pressão é 4 bar. Então essa aqui é a condição inicial do nosso gás. E ele vai evoluir para um volume de 20 litros, certo? 20 litros. Ele vai expandir, chegando a um volume de 20 litros na condição final, que é 2, eu vou chamar de condição 2. Então, aqui no desenho, nós não sabemos qual é a pressão. Ele está um pouco mais que 2 bar, não chega a 2,5, mas, enfim, é algo que nós não sabemos quanto é, teremos que calcular. E a temperatura que ele vai estar ali, a gente também não sabe, a gente só sabe que é menos que 300 Kelvin. Então, uma pergunta, né, como é que eu vou obter essa pressão 2, essa temperatura 2, vamos dizer, caracterizar o estado final do nosso gás. Então, para a gente caracterizar a condição, o estado final, o estado 2 do nosso gás, vamos lembrar da equação do gás ideal, PV igual a nRT. E o que está de variável e o que é constante? Percebe que N e R são constantes. É uma certa quantidade que está presa dentro do cilindro, uma quantidade de gás, e R constante também, então NR é constante. Eu posso manejar essa equação e escrever, consequentemente, que PV dividido por T é igual a NR, que é constante. Em outras palavras, a P do estado 1, P1, V1 dividido por T1, vai ser igual a P2, V2 sobre T2, que vai ser o valor constante igual a NR. Dessas grandezas, quais que eu já tenho? Do estado 1, eu tenho todas as três coisas. P1, V1 e T1 eu tenho, posso calcular. No estado 2, eu tenho apenas o volume 2. Então, se eu der um jeito de descobrir mais alguma coisa, por exemplo, se eu descobrir a temperatura 2, eu calculo a pressão 2. Ou, se eu descobrir a pressão 2, eu calculo a temperatura 2. É só isolar algebricamente. Seja como for, a gente já tem elementos para calcular algumas coisas. Deixa eu dar uma dica para vocês, né? Deixa eu dar uma dica aí, que é quando tu tem um problema, uma questão relativamente complexa, um cálculo em muitas etapas que nem esse, uma das coisas mais interessantes de tu fazer é ir calculando todas as coisas que tu tem condições de calcular, certo? Que tem informações suficientes. É mais ou menos que nem naquela estratégia de resolver umas palavras cruzadas ou resolver um jogo de sudoku. Tu vai nas coisas mais fáceis primeiro e pelo simples fato de resolver algumas delas, né, calcular algumas coisas, determinar algumas coisas, outras portas começam a se abrir, outras coisas começam a ficar acessíveis para ti. Então, nesse caso, a gente poderia calcular o valor de P1, V1 sobre T1, que é o valor da constante N vezes R, certo? Como é que ficaria nesse caso? Bom, isso aqui ficaria, vamos lá, pressão 1 é 4 bar, volume 1 é 12 litros, dividido tudo por 300 Kelvin. 12 vezes 4 é 48. Então, 48 bar vezes litro sobre 300 Kelvin. 48 sobre 300, isso aqui dá 0,16 bar vezes litro sobre Kelvin. Então, já temos aqui um valor
para a nossa constante NR, certo? Então nós temos aqui um valor para ela. Você pode recordar também, né, que a grandeza bar, que 1 bar, é o mesmo que 100 joules por litro, como a gente aprendeu já há algum tempo. Então dá para transformar, né, e deixar em joules sobre Kelvin, aquele resultado. Então 0,16 vezes o bar, que eu vou escrever como 100 joules por litro, vezes litro e dividido tudo por Kelvin, percebe? Eu consigo cancelar litro com litro. Fica 100 vezes 0,16, que é 16. Então, 16 joules sobre Kelvin. Isso aqui também é uma expressão para a constante NR, que vai ser útil depois, né, em outros cálculos. Por exemplo, quando a gente for resolver o P2V2 sobre T2. Certo? Outra coisa que a gente pode calcular com relativa facilidade nesse momento é as capacidades térmicas CP e CV do nosso gás. Só vamos retornar aqui em cima um dado tabelado que consta. O gás é N2, nitrogênio. E em tabela eu encontro que a capacidade térmica molar dele é 3,5 vezes o valor de R, da constante R dos gases, 3,5 R. Essa é a capacidade térmica por mol do nitrogênio. Ninguém disse que tem 1 mol de nitrogênio aqui. Não tem 1 mol, tem uma quantidade que não é igual a 1 mol. Mas a gente pode fazer os cálculos sem problema mesmo assim. Vamos levar aquela informação ali para baixo e desenvolver o cálculo. Então, vamos lá. Capacidade térmica molar é 3,5 vezes a constante R. Capacidade térmica de uma porção de N mols de nitrogênio vai ser N vezes Cp molar, certo? Então, quanto dá isso? Cara, é tranquilo, é 3,5 vezes NR, 3,5 vezes NR. Está de acordo? Agora, o valor NR, ele foi calculado, ele é 16 joules sobre Kelvin. A gente acabou de calcular ele aqui em cima. Então, a gente pode escrever capacidade térmica a pressão constante é 13,5 vezes 16, calculadora em mãos, 16 vezes 3,5, 56. Então está aqui, 56 joules sobre Kelvin. Então isso é uma grandeza que dá para calcular tranquilamente. Essa aqui está calculada. Como é que fica a capacidade térmica a volume constante? Bom, a gente deve lembrar de algo que a gente aprendeu recentemente. É que Cp é igual a Cv mais Nr. Ou, se você preferir, Cp molar é igual a Cv molar mais R. Qualquer uma das duas serve para a gente. Então, se eu quiser trabalhar com Cp molar, eu posso escrever Cv molar é igual ao Cp molar menos R, certo? Isolando o Cv molar, quanto é que dá isso? 3,5 R menos R. 3,5 R menos 1 R dá quanto? 2,5 R. Isso é uma maneira de fazer. A outra maneira é você fazer Cv é igual a Cp menos Nr. E a gente conhece ambas. Seria 56 joules por Kelvin menos 16 joules por Kelvin. Então, quanto é que deu o nosso Cv? Capacidade térmica a volume constante deu 40 joules por Kelvin. Está aí. Então, capacidade térmica a volume constante e também temos a capacidade térmica a pressão constante. Legal? Isso aqui vai acabar sendo útil para a gente desenvolver os cálculos que vêm a seguir. A gente
está realizando um processo que é adiabático. Então, como a gente viu, né, não existe calor, então ΔU é apenas igual ao trabalho. E quanto vale esse trabalho? Bom, sendo uma pressão externa constante, a gente pode aplicar W igual a menos pressão externa vezes a variação do volume. Quanto é mesmo a pressão externa? É 1 bar. Certo? E quanto é a variação do volume? O gás foi de 12 litros para 20 litros. Então, é um aumento de 8 litros no seu volume. Então, menos 8 bar vezes litro. Acontece que bar vezes litro não é uma unidade assim tão interessante para energia, para o trabalho. Vamos relembrar. Bar é igual a 100 joules por litro. Então, dá para colocar que o trabalho é menos 8 vezes. O bar ele é 100 joules por litro, e isso aqui vezes o litro. Então, cancela litro com litro. O que vai ficar? Menos 800. Então, vamos escrever direto menos 800 joules. Então, aí, encontramos o trabalho realizado pelo nosso gás, né? O trabalho do nosso gás, menos 800, ele tem uma saída de energia de 800 joules, que nós vamos dizer, né, que é igual ao nosso ΔU, a variação da energia interna, menos 800 joules. É porque a energia interna do nosso gás está baixando, ele perdeu 800 joules, variou menos 800. Então, já calculamos, olha, algumas coisas. A gente pode lembrar também que ΔU tem relação direta com a pressão, com a temperatura. Lembra lá que energia interna de um gás é uma função da temperatura. Então, a energia interna é perfeitamente determinada por sua temperatura. E vice-versa, a temperatura é perfeitamente determinada pela energia interna. A gente tem aquela equaçãozinha que nos fala ΔU é a capacidade térmica a volume constante vezes ΔT. E isso nos dá elementos para isolar o ΔT. Quanto é o ΔT? ΔT é ΔU dividido por CV. Percebe? A gente tem o ΔU, a gente tem o CV. Então, vamos lá. Menos 800 joules dividido por 40 joules sobre Kelvin. Está aí, certo? O CV é conhecido e o ΔU também é conhecido. Joule cancela com joule, vai ficar o Kelvin, que está no denominador do denominador, ele vai acabar subindo. Então, quanto ficou? ΔT, cancela o 0 com 0, fica como que 80 sobre 4, ou menos 80 sobre 4. Então, o resultado final, menos 20. Menos 20 Kelvin. Então, interpretação, né? A temperatura sofre um abaixamento de 20 Kelvin. Então, nós tínhamos o gás que estava numa temperatura inicial T1 de 300 Kelvin, 27 graus Celsius, e ele vai passar para 20 a menos, 20 unidades a menos, T2, que é 280, portanto. Faz sentido? Então, aqui é a nossa temperatura final do gás. Então, a gente já está descobrindo algumas coisas. Vamos botar aqui, né? Temperatura final do nosso gás. Agora ela é conhecida, ela é 280 Kelvin. Falta a pressão final dele. Como é que a gente ia calcular a mesma pressão? A gente ia usar estas equações aqui. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, que é igual a NR. Então, e esse NR é 0,16 bar litro sobre Kelvin. Então tá tranquilo. É só finalizar o cálculo. Vamos lá. P2, V2 sobre T2 é igual a NR.
que é igual a 0,16 bar litro sobre Kelvin. Então, eu posso dizer, vamos apagar esse NR que está aqui, vamos escrever logo assim. Como é que eu posso desenvolver para isolar P2? Eu estou buscando a pressão final, P2. Então, eu vou passar a temperatura multiplicando e vou passar o volume dividindo. Então, P2 é igual a 0,16 bar vezes litro sobre Kelvin vezes 280 Kelvin e dividido por volume 2 era 20 litros. Tá aí. Vamos cancelar algumas unidades. Litro cancela com litro, o Kelvin cancela com o Kelvin e vai sobrar a unidade bar. Dá para cancelar esse zero com esse zero aqui. Então a gente efetua, calculadora em mãos, você encontra o quê? Vamos lá, pressão 2 dá 2,24 bar. Encontrou isso também? Espero que sim. Então a gente já sabe qual é a pressão final. É o nosso gás. Ele vai terminar aqui com 2,24 bar e a temperatura 2 de 280 Kelvin. Vou botar aqui em cima também, certo? 2,24 bar. Percebe? A pressão ainda é bem maior que a pressão externa. Então o gás ainda teria condições de ir mais longe expandindo. Porém, ali acabou o tamanho do nosso cilindro e travou o êmbolo, então ele não expandiu além desse ponto. Mas ele poderia continuar expandindo se fosse o caso. Certo? Então determinamos, né, acho que quase tudo que a gente queria. Achamos o trabalho, achamos o calor, achamos o ΔU, mas falta a variação de entropia. A gente sabe que ela é positiva, mas a gente não sabe quanto. Vamos descobrir a variação de entropia? Bora lá. Então, pessoal, para a gente calcular a variação de entropia, a gente vai ter que usar um artifício, né? Eu sei que a variação de entropia ela vai ser positiva, ela é igual à entropia criada, e eu sei que existe alguma entropia criada porque é um processo irreversível, certo? É um processo irreversível que nós estamos realizando, porque a pressão dentro do nosso sistema é maior que a contrapressão externa. Então, bom, como é que eu vou calcular uma coisa dessas? Eu gostaria, né, de partir da minha condição de início e ter algum tipo de fórmula, algum tipo de equação que fosse aplicável para calcular o ΔS do processo. Esse processo, né, no caso, por ser adiabático com pressão externa constante, eu tenho que pensar, eu conheço uma fórmula para o ΔS desse tipo de processo? E eu vou te dizer, olha, até agora a gente não aprendeu. Uma dessas não apareceu até aqui. Então a gente não vai conseguir aplicar diretamente uma fórmula, certo? O que eu vou precisar? Eu vou precisar que a gente pense um pouco na condição inicial, em que o gás tem uma certa entropia 1 inicial, e ele vai para a condição final, em que ele tem uma outra entropia 2. E o ΔS que a gente procura, é justamente a diferença entre essas duas entropias, certo? E já que eu não tenho uma fórmula que me leva direto, né, do estado 1 ao estado 2, o cálculo da entropia de 1 para 2, eu vou usar um artifício. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra rota, um caminho em duas etapas que eu saiba calcular. Então eu vou fazer uma etapa A e uma etapa B para uma condição intermediária, certo? Uma condição intermediária que eu possa calcular. E que condição vai ser essa? Aí é que tá. Eu vou estipular
uma situação intermediária que tem a mesma temperatura inicial, mas que o volume é o volume da condição final. Então, com essa condição intermediária, eu tenho duas etapas e eu peço qual é a característica da primeira etapa, qual é a característica da segunda etapa. Olha bem. Pausa o vídeo e olha. Pois é, a primeira etapa, ela é uma etapa em que somente o volume varia, certo? A temperatura é constante. Então, é um processo de temperatura constante, a gente diz isotérmico. É um isotérmico, né? Um processo isotérmico em que apenas o volume está variando. E a gente aprendeu a calcular esse tipo de situação. A variação de entropia de um processo de gás ideal, em que somente está mudando o volume disponível para as partículas, ele é NR, logaritmo do volume final sobre o volume inicial. Percebe? Então a gente consegue calcular a variação de entropia do estado inicial até o estado intermediário. Agora, o que tu me diz da etapa B? Qual é a característica da etapa B? Bom, na etapa B somente a temperatura está variando, certo? O volume é constante. Então, o volume constante é um isovolumétrico. Processo isovolumétrico. Então, no caso, é um abaixamento da temperatura, um resfriamento. Então, um processo de calor sensível envolvido aqui. Então, qual é a variação de entropia desse trajeto aí, dessa etapa, desse trecho? É a capacidade térmica vezes o logaritmo natural da temperatura 2 sobre a temperatura 1, como a gente já aprendeu anteriormente. Só que qual capacidade térmica, CV ou CP? Bom, o que é constante? É o volume. Então, CV. Essa é a capacidade térmica que tu deve usar. Percebe? A gente sabe calcular a variação de entropia do início até o ponto intermediário e do intermediário até o final. Então, se a gente somar as duas variações, a gente tem o quanto a entropia variou no todo. Então, essa é a nossa ideia. O ΔS vai ser dado pelo ΔS da etapa A mais o ΔS da etapa B, dos dois trechos, certo? Então, é só uma questão de fazer os cálculos. Vamos fazer o cálculo aqui do primeiro, da etapa de expansão isotérmica. Então, esse resultado vai nos dar ΔS de A. NR vale quanto? 16 joules sobre Kelvin, a gente já viu isso. Logaritmo de 20 sobre 12, certo? O nosso volume inicial era 12 e passa para 20. É só efetuar isso. Quanto dá? ΔS de A. Vamos fazer aqui 16 joules sobre Kelvin, isso é 16 Carnot, vezes o logaritmo, vamos botar na calculadora, de 20 dividido por 12. 8,17 Carnot. Tu encontrou isso também? Vê se tu encontra. Então, a gente já sabe o primeiro 8,17 Carnot no primeiro trecho. Agora, o segundo trecho. Bom, o segundo trecho a gente vai calcular por aqui. Então, o que vai dar? ΔS do segundo trecho, do resfriamento, da variação de temperatura. CV. Quanto era o CV mesmo? 40 joules sobre Kelvin. Ou seja, joule por Kelvin é o mesmo que Carnot. Logaritmo de 280 sobre 300. Então, o nosso ΔS da etapa B, 40 vezes ln de 280 por 300, menos 2,76. Arredondando na segunda casa depois da vírgula, menos 2,76 Carnot, certo? Então, aqui, somado com menos 2,76
Carnot. Então, resultado final, ΔS, então 8 com 17, menos 2,76, 5,41. 5,41 Carnot. Então, a entropia do nosso gás, no processo total, ela aumenta. 5,41 Carnot. E olha só que interessante, né? De lambuja, a gente ganhou uma fórmula que eu posso aplicar para qualquer estado inicial e final do nosso gás, que é a soma de duas etapas. Uma delas isotérmica, com mudança de volume, e a outra isovolumétrica, com apenas mudança de temperatura. Então eu poderia dizer que ΔS, ela vai ser a soma de ΔS da primeira etapa, que é o NR logaritmo de V2 sobre V1, isso somado com CV logaritmo de T2 sobre T1. Então, esse aqui é um resultado bem interessante, bem útil, em que a gente vai calcular a variação de entropia arbitrariamente, quando o nosso gás vai do volume 1 em temperatura 1 até um volume 2 em temperatura 2, completamente arbitrários. Legal, né? Então, tá. Pessoal, o que eu queria perguntar para vocês? Como é que ficaria a situação se a pressão externa tivesse sido zero? Em vez de ter uma pressão externa igual a 1 bar, se esse processo fosse realizado, vamos dizer, na Lua, onde a pressão atmosférica é zero, né? Pressão externa igual a zero, quais seriam as consequências? Pausa o vídeo e vê o que tu me diz. Pois é, né, pessoal? Essa mesma expansão do gás debaixo de uma pressão externa te daria o quê de trabalho? Quanto seria o trabalho? O trabalho seria zero, porque seria menos zero vezes a variação do volume. Então, quando tu está empurrando uma pressão externa nula, tu não está empurrando nada, tu não realiza trabalho. Consequentemente, o que tu diria da variação de energia interna? Pois é, espero que tu tenha dito que ela também vale zero, já que não tem calor e não tem trabalho, ΔU necessariamente é zero. E a temperatura, ela teria mudado, sim ou não? Bom, claro que não, né, pessoal? Porque a temperatura é totalmente determinada pela energia interna do nosso gás, por ser um gás ideal. Então, a variação de temperatura também é zero. Não mudou a energia interna, não pode mudar a temperatura. Então, esse processo aqui com pressão externa zero, ele ao mesmo tempo ele é adiabático, e isotérmico. É a expansão livre do gás, certo? Uma expansão livre. Ou ainda expansão contra o vácuo. E aí, ΔS, teria acontecido um ΔS? Sim, o ΔS ainda teria sido o mesmo, que é toda aquela entropia que é criada no processo. Essa aqui não teria tido mudança alguma. Fechou? Então tá. Espero que tenha feito sentido. Deixa eu trazer mais um exemplo aqui do cotidiano, né? Não sei se vocês já encheram um pneu de bicicleta com essas bombas manuais, né? Tem diferentes modelos de bomba. Tu vai pressionar um êmbolo, né? Algum tipo de... Tu puxa e empurra várias vezes para ir bombeando o ar lá para dentro da bicicleta, né? Tem esse modelo aqui. E se tu ficar segurando o êmbolo, sentindo a temperatura dele, tu vai perceber que ele fica cada vez mais quente. Isso faz sentido? Espero que tu diga que sim, faz sentido. Conforme tu bombeia, tu tem um trabalho positivo, porque o gás
está ganhando energia, que é a energia que tu fornece ao pressionar. Então, se o trabalho é positivo, o que acontece com a energia interna do teu gás? É positiva. A energia interna está aumentando, né? A variação da energia interna é positiva. E isso significa que a temperatura do nosso gás vai subir, certo? A temperatura do gás está aumentando também. É que nem no pistão de fogo, né? Uma compressão rápida leva a um aumento de temperatura. Lá no pistão de fogo, o objetivo é fazer uma compressão extremamente rápida para não dar tempo da entropia se dispersar, do calor sair para fora. Aqui, o bombeamento, né, do pneu da bicicleta é um processo um pouco mais lento e então ele acaba não sendo tão adiabático. E você vai perceber, né, vai sentir que o corpo do cilindro vai ficando quente. Ele vai transmitindo para fora um pouco de entropia e com isso, né, sai calor também. Certo? Então tá, esse aí foi um estudo, né, sobre pressão externa constante no processo adiabático. Falta ver a outra situação, né, que a gente vai ver em seguida nos processos reversíveis adiabáticos, tá bom? Vamos continuar em seguida. Bom, pessoal, continuando o nosso estudo, a gente vai ver agora processos adiabáticos reversíveis envolvendo o gás ideal. Então, para que seja considerado reversível, né, essa palavra reversível em termodinâmica, ela implica que é um processo em que a criação de entropia é zero. Não existe criação de nenhuma entropia durante o processo. E nós vamos considerar uma transformação aqui, a título de exemplo, né? Vamos comprimir um gás. Né? O gás está num cilindro com êmbolo e ele será pressionado de modo que o volume será reduzido, né? Ele vai acabar ficando num volume menor. Para que essa compressão seja realizada de forma reversível, o que precisa acontecer? Um processo reversível, ele exige que todas as forças, por assim dizer, e contraforças estejam equilibradas. Nesse caso, pressão do gás e a pressão externa, a pressão que vem de fora, que vai comprimir ele, teriam que ser iguais, exatamente iguais. Agora, é claro, né, que se forem exatamente iguais, não vai ter movimento, não será possível comprimi-lo. Então a gente vai dizer o seguinte, um processo adiabático, vamos dizer, quase reversível, muito próximo de reversível, é aquele em que tem a pressão do gás, em todos os momentos, aproximadamente igual à pressão externa. E aí, pessoal, tenham em mente, né, que o nosso gás ele tem uma pressão que vai estar variando. Conforme você comprime ele, a pressão aumenta. E isso quer dizer que a pressão externa também tem que aumentar pouco a pouco. A maneira de realizar essa compressão é, então, pressionando o gás cada vez mais, aumentando gradualmente a pressão que a gente aplica. Vamos dizer, a título de exemplo, que o nosso gás começa aqui com um volume de 20 litros e que tem uma pressão lá dentro igual a 1,4 bar. Pode ser? E aí, a pressão atmosférica, que está aqui, ela é a pressão de 1 bar. Opa, ela não consegue começar a deslocar o êmbolo, né? Então, o que vai ser necessário? Vai ser necessário adicionar algo que pressione um pouquinho mais. E a gente vai fazer isso com essas pedras aqui. Vamos supor que essas pedras, cada uma dessas pedras que eu vou colocar aqui em cima, ela gera 0,1 bar de pressão em cima, certo? Então vamos dizer que é 0,1 bar. Agora a pressão externa está em 1,1. Isso não é suficiente para nem começar o processo. Vamos adicionar mais algumas pedras.
Então agora a pressão no meu sistema é 1,2, 1,3, 1,4. Opa, 1,4 bar já dá para deixar equilibrado, né? Está equilibrada a pressão externa com a pressão do meu gás. Ele está prestes a iniciar a compressão. Se eu adicionar mais uma pedra dessas ali, a pressão externa vai ser igual a 1,5, 1,5 bar. Está de acordo? 1,5 bar, ele já começa a empurrar o êmbolo. Então, ele vai descer um pouquinho só. Porque logo esse 1,5 vai ser equilibrado. Conforme o êmbolo desce, a pressão do gás lá dentro vai crescer. Então, vai equilibrar em 1,5 bar. Então, eu vou lá e adiciono uma nova pedra em cima do êmbolo. E assim por diante, né? Eu vou fazendo com que a pressão aumente gradualmente, sempre mantendo próximo de um equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora do meu sistema, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses gráficos em que a gente vê a pressão em função do volume do nosso gás, né? Então, eu desenhei aqui, deixei indicado, uma das situações é de compressão e outra situação é de expansão reversível. Por favor, tu consegue analisar esses gráficos e identificar qual deles é a compressão e qual deles vai indicar expansão do gás? Pois é. Espero que tu tenha percebido que aqui no nosso primeiro gráfico, no nosso primeiro diagrama, a pressão externa ela está sempre levemente acima da pressão do próprio gás. Muito pouquinho acima, mas está acima. Então, esse aqui, a pressão externa comprime. Então, é a compressão. Então, se o nosso gás começa aqui, nesse ponto, vamos dizer, inicial, ele vai evoluir para uma situação de menor volume, certo? E maior pressão. Então, o volume diminui, a pressão aumenta. Faz sentido? Então, ele vai parar num estado mais comprimido. E essa compressão foi feita reversivelmente, porque em todos os momentos você estava aplicando só aquela pressão externa, era estritamente necessária para conseguir que fosse comprimido, nada mais. Faz sentido? O segundo diagrama, percebe? O segundo diagrama, ele representa o quê? Uma expansão. Por que é uma expansão? Porque a pressão externa ela é levemente menor, vamos dizer aproximadamente igual, porém menor do que P. Faz sentido? Então é isso, né? Na compressão, a pressão externa é maior, embora aproximadamente igual a P. E na expansão, a pressão externa é levemente menor. Você está aliviando gradualmente a pressão externa e com isso o gás expande. Bom, pessoal, vamos desenvolver os cálculos, né, com um exemplo. Digamos que o gás que está armazenado dentro do cilindro seja argônio, certo? E que a condição inicial é 1,4 bar, a pressão, 20 litros e a temperatura de 280 Kelvin. Vamos dizer que essa condição inicial, esse ponto no diagrama onde se inicia o processo, né, seja esse aqui. Então, condição 1, inicial. A condição final vai ser quando chegar em 12 litros, certo? Vamos comprimir até 12 litros e aí a gente trava o processo, interrompe o processo. Então, 12 litros seria aqui. Então, você pode ver, seria mais ou menos aqui, o ponto onde você finaliza o teu processo de compressão adiabática reversível. Então, a gente gostaria de calcular as coisas, né? Tudo o que está envolvido aqui.
Uma das coisas que dá para calcular, né, pelo menos equacionar imediatamente, é a relação entre o estado inicial, o estado final, com a equação do gás ideal. Lembra que PV é igual a nRT. E N é uma constante, R também é uma constante. Eu posso dizer, em outras palavras, que PV sobre T é igual a NR, certo? Então, que é uma constante. Então, isso vale tanto para o estado 1, pressão 1, volume 1, temperatura 1, como também para o estado 2, P2, V2 sobre T2. Então, dá até para calcular qual é o valor do NR nesse momento, mas a gente não consegue ainda descobrir a pressão 2 e a temperatura 2, porque são duas incógnitas em uma única equação. Então, a gente não vai conseguir descobrir P2 e V2 ainda neste momento. A gente vai precisar de uma outra equação para chegar lá. Mas pelo menos a gente pode calcular a constante, né? P1V1 sobre T1, que é NR. Então vamos fazer esse cálculo. Quanto é que vai dar? Vamos lá. P1V1 sobre T1 vai ser 1,4 bar. Vamos botar assim, NR, que é P1V1 sobre T1, é 1,4 bar, vezes 20 litros, dividido por 280 Kelvin. Aí, 1,4 vezes 20, 28. 28 bar vezes litro sobre 280 Kelvin. Opa, isso aqui fica fácil de ver. Vai dar NR 0,1 bar vezes litro sobre Kelvin, 0,10. E aí, dá para transformar em outras unidades que pode ser útil. Lembra que 1 bar é 100 joules sobre litro. Então, dá para substituir bar por 100 joules por litro e desenvolver. Isso aqui vai dar 0,1 vezes 100 dá 10. 10 joules por litro vezes litro, cancela litro, fica apenas o Kelvin embaixo. Então está aqui, né, um resultado que vai ser útil daqui a pouco. Outra coisa que a gente pode calcular são as capacidades térmicas. Eu posso relembrar, né, que o nosso gás é o argônio. Argônio, pelo que a gente aprendeu na teoria cinética dos gases, ele tem apenas 3 graus de liberdade translacional. Essa é a energia cinética dele, né, a energia desses 3 graus de liberdade translacional. Então vai ser 3 meios de R. Isso vai ser a capacidade térmica dele molar a volume constante. Então, se CV é 3 meios de R, ou ainda, né, 1,5 R, eu posso escrever que a capacidade térmica daquela porção de gás é o número de mols, a quantidade de substância vezes o CV molar. Isso aqui vai dar 1,5 vezes NR. Faz sentido? Agora, NR, a gente acabou de ver que é 10 joules sobre Kelvin. Então, vamos ver. Resultado, 1,5 vezes 10 dá 15. 15 joules sobre Kelvin. Está aqui a nossa capacidade térmica do argônio a volume constante. Outra que a gente pode calcular é a pressão constante. Cp molar é uma unidade a mais que o CV molar quando expresso em R, né, em número de vezes da constante R. Então, 1,5 mais 1 dá 2,5. 2,5 vezes R. Consequentemente, a capacidade térmica de uma quantidade N arbitrária vai ser N vezes Cp molar, vai ser, portanto, 2,5 NR, que vai ser 25 joules por Kelvin, já que o NR está valendo 10 joules por Kelvin nesse caso. Fechou? Então, né, 2 resultados também úteis aí. A gente vai
talvez utilizar daqui a pouquinho. Uma coisa que eu quero aproveitar esse momento, né, é mencionar que a gente pode definir uma capacidade térmica adimensional. Como assim uma capacidade térmica adimensional? Ela é representada pelo símbolo C de capacidade térmica, só que com uma estrela, um asterisco no cantinho. E ela é definida como a capacidade térmica do teu gás ou do teu material dividido por NR, certo? Então, o que acaba acontecendo? Esse termo aqui, ó, C sobre N, é a capacidade térmica molar, em outras palavras, certo? Então, você pode escrever, em outras palavras, a capacidade térmica molar dividido por R. Vamos ver, por exemplo, a capacidade térmica a volume constante do argônio, a adimensional a volume constante. O que seria? Olha aqui. Você vai dividir isso aqui pelo R, certo? Ou, em outras palavras, né, você vai dividir isso aqui por NR, que está aqui. Então, ao dividir por NR, fica apenas o quê? O 1,5. Então, é aquele número que multiplica, né, vezes R, na expressão que a gente aprendeu, né, CV molar é 1,5R, esse 1,5 é a capacidade térmica adimensional. E é isso que a gente vai colocar. Então, CV adimensional do argônio é 1,5. Percebe? E o CP adimensional do argônio é de quanto? 2,5. Parece meio arbitrário, né, fazer isso. É apenas algo para economizar espaço, para deixar nossas equações um pouquinho mais compactas ali adiante, certo? Então, quantas vezes o valor de R ou o valor de NR é que tem na tua capacidade térmica do teu sistema? Bom, mas vamos desenvolver os cálculos do nosso processo adiabático. A gente sabe que, por ser adiabático, o calor necessariamente é zero e, portanto, ΔU, que é calor mais trabalho, se resume em ΔU igual a trabalho. E, anteriormente, nós tínhamos desenvolvido equações, cálculos, em que a gente fez trabalho menos a pressão externa vezes a variação do volume. Só que isso aqui não vai estar certo no nosso caso. Por que não está certo? Tu consegue te dar conta por que está errado dessa vez usar essa equação? Pois é, né? Isso está errado porque esta equação você supõe uma pressão externa constante. Lembra? A pressão externa ela não é constante, ela vai estar evoluindo conforme você comprime o gás. Então, pressão externa constante, se eu quisesse levar o gás do estado 1 até o estado 2, com uma pressão constante, poderia pegar aqui, ó, essa linha horizontal, representando uma pressão externa constante, né, maior ou igual à pressão final aqui do nosso gás. Só que aí, se você fizesse essa pressão constante, ele certamente não seria um processo reversível. Percebe que em quase todos os pontos, a pressão externa e a pressão real do teu gás, elas são bem diferentes. Então, elas não são aproximadamente iguais e não tem um processo reversível acontecendo aí. Então, o que você vai fazer? Você gostaria, na verdade, de aplicar uma pressão externa que acompanha a pressão do teu gás, algo mais ou menos como essa curva aqui, uma pressão externa que acompanha. Como é que você pode fazer uma pressão externa que acompanha? Você poderia fazer o seguinte, você poderia fazer vários pequenos trechos em que você tem uma pressão constante levemente acima daquela do teu gás. Você aumenta um pouquinho a pressão, daí ele comprime. Aumenta um pouquinho a pressão, daí ele comprime, como uma escadinha. E aí você vai ter que somar os trabalhos dessas etapas. No limite em que essas
pequenas variações são infinitesimais, você vai ter construído aquela linha contínua que a gente está querendo fazer. Então, você vai ter uma pequena contribuição dW, ou ΔW de cada vez, que é menos a pressão externa, vezes uma pequena variação no volume, infinitesimal, e você vai ter que somar todas elas. Somar todas elas a gente vai simbolizar pelo símbolo de integral, certo? Então essa integral aqui é que seria necessária para dar o teu trabalho. Então pelo caminho percorrido, que é do ponto 1 até o ponto 2. Tranquilo? Nós vamos fazer, então, algo nesses termos. Vamos desenvolver uma equação para isso. Então, o processo adiabático, né, ele vai ter um ΔW, um dW a ser elaborado, e isso aqui vai ser menos a pressão externa vezes dV. Agora, como a pressão do nosso gás é aproximadamente igual à pressão externa, a gente pode substituir, né? Simplesmente pressão do nosso gás. Então vamos colocar assim, menos a pressão vezes dV. E como a gente está usando um gás ideal, PV igual a nRT, então a pressão é nRT dividido pelo volume. Então fica menos nRT dividido pelo volume dV. Então isso aqui é que vai ser um pequeno elemento, né, de trabalho, e a gente vai ter que somar várias contribuições desse tipo. A gente vai ter que fazer uma integral da condição inicial até a condição final, para conseguir calcular o trabalho como um todo. Pelo lado do dU, a gente sabe, né? A gente sabe que num gás ideal, a energia interna é dada em função da temperatura, né? A temperatura define perfeitamente a energia interna e vice-versa. Então, a gente pode lembrar, né, que dU seria CV vezes dt. Então, dá para fazer uma substituição e escrever que CV dt. Dá para escrever assim, certo? Esse é o nosso dU. Então, essas duas coisas são iguais, e para que eu possa fazer a integral de uma maneira mais limpa, eu vou jogar tudo que é de temperatura para o lado que tem o dt e manter aqui do lado do dV aquilo que envolve o volume. E a constante nr, essa constante nr, eu vou passar para o outro lado dividindo também. Então vamos ver aqui. Eu posso escrever CV dividido por nr. Vou passar a temperatura dividindo também, então vai ficar dt sobre t é igual a menos dv sobre v. Então, isso aqui é uma equação que está bem limpa, né, de cada lado. De um lado tem umas constantes e algo que depende de temperatura, que eu vou integrar. E do outro lado, algo que depende apenas de volume, certo? Que a gente vai integrar também. Aí relembrando, né, só relembrando lá do cálculo, que a integral de 1 sobre x dx é logaritmo de x, né, mais uma constante, né? Essa seria a primitiva. Então, quando a gente desenvolver essas integrais, o que eu vou obter? Vamos lá, do lado esquerdo, as constantes ficam do lado de fora, CV sobre nr, vamos botar assim, integral de t1 até t2. E aqui, integral de v1 até v2. Então, o que eu vou ter? Deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo, tá meio amontoado. Então, puxo para fora da integral as constantes, fica CV sobre nr. Que, por sinal, a gente já sabe quem é essa, né? É o CV estrela. Vou resumir aqui, CV estrela. Vezes a integral de dt sobre t, desde a temperatura T1 até a temperatura T2.
Mas isso aqui vai ser o logaritmo natural de t2 menos o logaritmo natural de t1. Então, vamos logo, né, colocar aqui ln de t2 menos ln de t1. Igual a menos. E aqui, de novo, né, vai ter uma integral que vai dar logaritmo. ln de v2 menos ln de v1, nos mesmos moldes. Agora, uma propriedade de logaritmos, lembra? ln de a menos ln de b é o ln da razão, a dividido por b. Então, a gente pode combinar esses logaritmos. Vamos ter CV estrela, o logaritmo de t2 sobre t1 é igual a menos logaritmo natural de v2 sobre v1. Então está aqui ó, uma fórmula muito interessante, né, que vai nos dar condições para calcular uma temperatura final ou um volume final de um processo, certo? Esse formato aí com logaritmos, eu acredito que é o mais fácil de usar nos cálculos, mas tu tem como reformular ela em termos de potências. Como assim? Bom, de novo, aplicando regras de logaritmos, se tu tiver, vamos dizer aqui um logaritmo, vamos dizer, de uma constante vezes um logaritmo de x. Isso aqui é a mesma coisa que logaritmo de x elevado nessa constante. Percebe? Então, essa é uma das regras dos logaritmos. Então, dá para desenvolver que logaritmo de t2 sobre t1 elevado em CV estrela é igual a logaritmo de V2 sobre V1 elevado na menos 1. Percebe? Porque tinha um sinal de menos aqui na frente, é como se fosse um menos 1 multiplicando. Então, com isso, dá para eliminar o logaritmo dos dois lados e você escrever assim: T2 sobre T1 elevado a CV estrela é igual a V2 sobre V1 na menos 1. Em outras palavras, é igual a V1 sobre V2. Certo? Porque elevar um número na menos 1 é fazer o inverso dele. E aí você pode desempacotar, né? Deixar tudo que é do estado 1 de um lado, tudo que é do estado 2 do outro lado. Ficaria então V1 T1 na CV estrela é igual a V2 T2 na CV estrela. Dá para usar isso aqui. Normalmente eu uso essa primeira que acho mais fácil de usar, mas dá para usar qualquer uma das duas, certo? Então a gente consegue já fazer um cálculo em que, percebe, lá no nosso exercício, a gente tem os dois volumes e tem uma das temperaturas. Então dá para isolar a temperatura que nos falta. Vamos desenvolver então com os dados do exemplo. Bom, ln, vamos copiar aquela fórmula, né? CV estrela, ln de T2 sobre T1 é igual a menos ln de V2 sobre V1. Agora, quanto é que é o ln de V2 sobre V1? É menos, então aqui que eu vou escrever ln de 12 sobre 20. 12 dividido por 20, ou 0,6, né? É 6 sobre 10 dá 0,6, logaritmo de 0,6. E isso aqui eu posso fazer na minha calculadora, menos o logaritmo natural de 0,6, dá 0, o resultado final aqui 0,51082. Eu vou deixar para arredondar mais no final do cálculo, tá, pessoal? Então aqui você pode, né, como você tem que esse número é igual a essa expressão que está aqui, CV estrela logaritmo de T2 sobre T1, você passa o CV estrela dividindo. E você vai ficar com o logaritmo natural de T2 sobre T1 é igual a 0,51082
sobre 1,5. E isso aqui vai dar... Espera, eu vou dividir na calculadora por 1,5. 0,34... 0,55. É isso que eu tenho. Então, percebe? Se o meu logaritmo natural de T2 sobre T1 é igual a esse número aqui, eu posso eliminar o logaritmo fazendo assim, a exponenciação desse negócio, né? Exponencial natural. Então vai ficar T2 sobre T1 é igual a E elevado a 0,34055. Então, em outras palavras, T2 sobre T1 é igual a... Vamos ver o que a nossa calculadora nos diz. E elevado nessa resposta, 1,4057. 1,4057. Então é isso, né? Quer dizer que a temperatura 2 é 1,4 vezes, aproximadamente, a temperatura 1. Eu posso dizer, então, T2 é igual a 1,4057 vezes a temperatura 1. Eu estou passando essa aqui multiplicando por outro lado. Resultado, 280 vezes aquele número, 280 Kelvin, que é a temperatura 1, dá 393,6 kelvins. Está aqui. Encontramos a temperatura final do nosso gás, 393,6 Kelvin. E agora ficou fácil encontrar a pressão final, porque, lembra, eu poderia escrever assim, que NR é igual a P2V2 sobre T2. E eu quero a pressão 2. Então, NR, T2 dividido pelo V2 vai ser igual a... Vou fazer assim, sobre V2 vai ser igual a pressão 2, que é igual a... Quanto é que é NR? 0,1 bar vezes litro sobre Kelvin. Foi calculado anteriormente. Vezes o volume 2 é 12 litros. Dividido... Ops, não, em cima é temperatura 2, perdão. É 393,6 Kelvin. E embaixo, dividido pelo volume 2. Esse sim que é o 12 litros que está ali nos nossos dados. Então, finalizando o cálculo, o que eu encontro? A pressão 2 igual a 393,6 vezes 0,1 dividido por 12. 3,28. 3,28, que unidade é bar, né? Porque as outras unidades foram canceladas no cálculo. Então tá aí, 3,28 bar. Legal? Encontramos aí a nossa condição final do gás. Então, agora que a gente tem a condição inicial e a condição final, em particular, agora que a gente tem as duas temperaturas, fica fácil fazer outros cálculos termodinâmicos. O que a gente pode determinar agora? Lembra que a energia interna, U, ela é estreitamente determinada pela temperatura. Né? Se você tem dados de temperatura, isso determina perfeitamente a energia interna. Em particular, ΔU é CV vezes a variação de temperatura. Isso num caso de gás ideal, claro, né? Gás ideal. Isso aí não é um fato geral da matéria, é um fato dos gases ideais. Perfeito. Então, a gente tem o ΔT? Sim, temos. Temos o CV? Sim, temos. É só efetuar. Vamos efetuar. Então, variação da energia interna do nosso gás. Vamos ver, o CV foi determinado anteriormente. Está aqui. 15 joules sobre Kelvin. Então, vamos ver.
15 joules sobre Kelvin, vezes a variação de temperatura. Bom, ele partiu de 280 Kelvin e foi para 393,6. Então, final menos inicial, 393,6 menos 280, isso em kelvins, de modo que a gente cancela os kelvins. E qual é o resultado? Vamos efetuar. ΔU. 15 vezes, abre parênteses, 393,6 menos 280. 1.704 joules. Está aqui o nosso ΔU. Ou ainda, né, se você quiser, em termos aproximados, 1,7 kJ. Certinho? Então aqui um valor positivo. Por que teria que ser positivo? Obviamente porque ele foi comprimido. Trabalho de fora, né, adicionou energia no nosso gás. Então nós temos um ΔU de mais 1.704 joules e o trabalho 1.704 joules, também positivo. Qual é o calor do nosso processo? Obviamente, por definição, é um processo adiabático, então é zero. O calor é zero. Qual é a variação de entropia? Boa pergunta. Lembra, gente? A entropia, a variação da entropia pode ser pensada como a soma da entropia que foi transferida para dentro do teu sistema com a entropia que foi criada dentro do teu sistema. Foi transferida alguma entropia para dentro? Não, porque não teve calor, né? Então, se não existe calor é porque não existe trânsito de entropia. Então, zero. Foi criada alguma entropia? Bom, essa parte também é zero, porque o processo é reversível. Então, por hipótese, né, não existe criação de entropia. Então, ΔS é zero. Zero. Então, aqui a justificativa, pois não se transferiu, nem se criou entropia. Certo? E é por isso que esses processos adiabáticos reversíveis são sinônimo de processo isoentrópico. Então a entropia permanece constante dentro do teu sistema. Pode escrever assim, ó, isentrópico. Certo? Processo isentrópico, a entropia permanece igual. A entropia não aumenta nem diminui, porque não é trocada e não é criada nenhuma entropia. Fechou? Então tá, acho que a gente calculou as grandezas termodinâmicas que a gente queria. Vamos dar uma olhadinha aqui. Né? A gente fez a dedução dessa equação que relaciona temperaturas e volumes. Também a versão com umas potências, né, de CV, temperatura na CV estrela, também é uma equivalente dela. E será que a gente consegue desenvolver alguma equação semelhante que relacione diretamente pressão e volume no nosso sistema? Gente, como é que a gente pode deduzir uma coisa dessas? Lembra que nós temos aqui a razão T2 sobre T1. E, cara, só observa, né, que a gente tem o gás ideal tem essa equação aqui, PV igual a nRT. Então, eu poderia, se eu dividir para o estado 2 e para o estado 1, você percebe que cancela N com N, cancela R com R, e o resultado é simplesmente a razão T2 sobre T1. Então essa razão T2 sobre T1 que está morando aqui dentro do logaritmo pode ser substituída por esta outra, P2V2 sobre P1V1. E é isso que a gente vai fazer para desenvolver uma fórmula sem a temperatura e apenas com pressões e volumes.
Então, substituindo ali, CV estrela é igual ao logaritmo de P2V2 sobre P1V1. Isso é igual a menos o logaritmo de V2 sobre V1. Então, a partir daqui, é só usar propriedades dos logaritmos para reorganizar os termos e juntar os volumes, né? Você vai perceber que os volumes, a razão de volumes apareceu duas vezes. Dá para reorganizar isso um pouquinho melhor. Gente, percebe, né? Lembra das regras dos logaritmos. Se você tem o logaritmo de A vezes B, isso é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então você pode desempacotar. Vai ficar assim. CV estrela, abre parênteses, logaritmo da razão das pressões, mais o logaritmo da razão dos volumes, igual a menos ln da razão dos volumes. E aí, saca só, né? A gente pode desmanchar o parênteses, né? Multiplicando CV nos dois. Você vai ter CV estrela, logaritmo de P2 sobre P1, mais CV estrela, logaritmo de V2 sobre V1, é igual a menos logaritmo de V2 sobre V1. Então, o que eu vou propor aqui? Como eu quero combinar esse termo com esse, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou passar todo esse termo aqui subtraindo para o lado de lá, percebe? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer assim. É o sinal de igual aqui, menos CV estrela, logaritmo de V2 sobre V1. Agora repara, eu consigo juntar os termos e vai ficar menos CV estrela mais 1, logaritmo de V2 sobre V1. CV estrela, ln de P2 sobre P1, é isso. Agora eu te pergunto, essa relação aqui, o que ela representa? Vamos retornar aqui nas capacidades térmicas adimensionais. A gente viu CV estrela era 1,5 e CP estrela 2,5. Por quê? Por causa daquela relação, né, que CP é igual a CV mais R, ou CV mais NR, melhor dizendo. Então, sempre os dois diferem, no caso do gás ideal, de uma unidade. O CP é uma unidade a mais que o CV estrela, certo? É isso que a gente vai aproveitar lá no nosso cálculo. Então, a gente vai escrever a CP estrela. Então, vamos ver. CV estrela, ln de P2 sobre P1 é igual a menos o CP estrela, logaritmo de V2 sobre V1. Então, tem CV estrela de um lado, tem CP estrela de outro lado. Isso aqui meio que nos convida a fazer o seguinte, a dividir tudo por CV estrela. ln de P2 sobre P1 é igual a menos, vamos botar assim, CP estrela sobre CV estrela vezes o logaritmo de V2 sobre V1. E essa razão CP sobre CV, ou CP estrela sobre CV estrela, que dá na mesma, ela tem um nome. Ela é chamada índice adiabático e é representado pela letra grega gama, certo? O gama, né, é meio que uma cobrinha assim. Então, gama é igual a CP sobre CV e dá na mesma você escrever CP estrela e CV estrela, ou CP molar e CV molar, sempre vai dar a mesma razão. Então, a gente vai resumir isso aqui como
índice adiabático gama. É uma maneira mais resumida de colocar a coisa. Então tá aí, a gente desenvolveu uma equação que relaciona pressões e volumes no processo adiabático reversível. Se quiser desempacotar isso com propriedades dos logaritmos, também é tranquilo. Quer tentar? Vamos lá, vamos ver. Você tem ln de P2 sobre P1 é igual a ln de V2 sobre V1 elevado na menos gama, percebe? Porque menos gama está na frente aqui multiplicando. Então isso vai entrar como potência, né, como expoente da razão V2 sobre V1. E aí a gente pode eliminar o logaritmo. O que vai ficar? P2 sobre P1 é igual a V2 sobre V1 elevado na menos gama. Como o menos é a operação que faz inverter o menos no expoente, eu poderia dizer assim, V1 sobre V2. Percebe? Então, consequentemente, P1, V1 na gama é igual a P2, V2 na gama. E dá para escrever desse jeito aqui. Então, essa é uma outra relação possível. Então, gente, se vocês conseguiram acompanhar essa dedução sem problemas, aí, faz uma tentativa de deduzir sozinho. Tu viu como é que foi? Tipo, dá uma pausa no vídeo e, quem sabe, faz a tua própria, né, por conta própria, essa dedução. Você tem que dominar um pouquinho as propriedades dos logaritmos. E, se você conseguiu, né, tenta, vou deixar como exercício, não vou apresentar a solução, mas deduz a relação entre pressões e temperaturas no processo adiabático reversível. Está aqui a resposta que tu deve encontrar, certo? Então tá. Gente, era isso. Espero que tenha sido esclarecedor. É um vídeo longo, mas eu quis, né, dar todos os detalhes para vocês. Qualquer coisa, se houver uma pergunta, uma dúvida, ou encontrar algum problema, entre em contato aí e a gente tenta resolver. Agradeço aí, um abraço. Tchau, tchau.